Amém, queridos, boa noite mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Certamente é uma alegria podermos estar reunidos, tendo claro no nosso coração que onde 2 ou 3 estão congregados, Cristo está no meio deles. E eu tenho plena certeza disso e eu acho que você também tem plena certeza disso. Jesus está em nosso meio, Jesus está em nossas vidas, Jesus está tocando, está trabalhando em nossos corações. E certamente esta noite também Ele vai falar com cada um de nós. Eu queria fazer uma pergunta apenas, não precisa me responder, mas precisa você responder para você mesmo. Qual é sua prioridade? Você pode ter várias prioridades na sua vida, mas identifique uma prioridade em sua vida. Qual é a sua prioridade? Nós entendemos que as prioridades em nossas vidas são as que norteiam nosso caminhar no dia a dia. São as que nos orientam em nossas decisões, não é? Qual é a sua prioridade? Estudar, trabalhar? Qual é a sua prioridade? E da mesma forma, as pessoas, e todas as pessoas têm suas prioridades. E não foi diferente no passado. Tem uma história que nós vamos abordar esta noite, no livro de Gênesis. E nós vamos falar sobre as prioridades são postas à prova. No livro de Gênesis, capítulo 22, e vamos ler do verso 1 até o verso 19, mas vamos ir lendo parte por parte, para não demorar muito na leitura. Depois vocês leem com mais detalhe, beleza? Então, assim, as prioridades sempre fizeram parte de todos os seres humanos. E em nosso relacionamento com Deus, as pessoas também têm prioridades. E nesta história que nós vamos ler, Abraão era um cara que tinha como sua prioridade, seu centro de ação, seu centro de atração, seu centro de relacionamento, seu centro motor de motivação que levava a cada dia a caminhar a Deus. Deus era o centro de sua vida. Deus era a prioridade máxima de Abraão. E quando nós lemos a história de Abraão, você se ler uns 3, 4 capítulos em frente, você vai ver que em esse nível de prioridade que Abraão tinha em seu relacionamento com Deus, Deus fez muitas promessas a Abraão. Deus mostrou muitas coisas e Abraão tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. E nesse processo, Deus falou que ele seria pai de multidões. Deus deu a promessa de seu filho. E ele teve muitas experiências até de interceder por Sodoma e Gomorra, antes de chegarmos a este capítulo. Então, assim, Abraão tinha como centro prioritário de sua vida a Deus. Deus era o centro de sua atração, Deus era o motor de sua vida. Porém, algumas coisas acontecem depois de que Isaac nasce. Neste texto não define claramente quanto tempo Moisés desviou-se dessa prioridade. Mas mais ou menos você pode calcular que quando Deus chama Abraão para apresentar a Isaac como um sacrifício, Isaac mais ou menos estava entre os 9 e 10 anos de idade. Então, se acha que Abraão desviou-se muito tempo dessa prioridade. Mas diante desse chamado, dessa palavra que Deus dá a Abraão, Moisés tem que se posicionar e dar uma resposta a esse questionamento que Deus fez a Abraão. E a resposta de Abraão para Deus foi difícil. Eu acho que para todos nós seria complicado de repente. Deus pedir o filho que Ele mesmo deu a Abraão. O filho por el qual nações seriam instituídas, vidas seriam geradas. O filho por el qual sua descendência se espalharia. E de repente, 9 ou 10 anos depois, ele tem que entregar esse filho como um sacrifício para Deus. Então, é uma coisa muito forte, não é? Mas Moisés ou Abraão teve que se posicionar e tomar uma decisão para mostrar realmente quem que era a sua prioridade.
E Moisés teve que dar 3 respostas diante desse questionamento de Deus. E uma primeira nós vamos encontrar nos versículos 1 e 2 e versículo 7. Tá? Vamos ler então esses versículos. Eu acho que eu coloquei aqui na tela para quem não está com Bíblia. O primeiro questionamento que Abraão teve que responder é: quem você ama mais? E olha só, lê o texto comigo aí e veja o que Deus disse a Abraão. Algum tempo depois, pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pega agora Isaac, seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, certo? E vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu mostrarei, queime seu filho como sacrifício. Versículo 7. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaac perguntou: nós temos lenha e o fogo. Onde está o carneirinho para o sacrifício? Antes de dar continuidade, eu gostaria mais uma vez de orarmos juntos, tá? Senhor, muito obrigado mais uma vez por este momento tão especial que Tu nos proporcionas de podermos estar juntos, de podermos meditar em Tua palavra, de saber que Teu Espírito está agindo em nossas vidas e de saber, Senhor, que Tu estás aqui corrigindo, trabalhando, nos encorajando, nos animando a cada momento, Senhor. Muito obrigado. Nos ajuda, Senhor, a entender Tuas verdades, que nossas mentes possam estar abertas para o agir de Tua palavra, de Teu Espírito. E que, Senhor, toda mentira, todo engano, todo sofisma caia por terra e que a verdade de Tua palavra possa ser estabelecida em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sem dúvida nenhuma, Abraão amava seu filho, mas também amava Deus. Era óbvio, não é? Amava seu filho, o filho da promessa, o filho que Deus lhe deu, mas também amava a Deus, que ele deu esse filho. Porém, a grande pergunta que Abraão tinha que responder a Deus, diante desse chamado, é: a quem você mais ama? E Deus coloca bem claro para Abraão: leva a teu filho, que você tanto o ama. Por essa palavra, eu posso entender que, de alguma forma, a intensidade do amor que Abraão tinha por Deus, ele tinha diminuído, e a intensidade do amor que ele tinha por seu filho tinha crescido, em comparação com o amor para com Deus. E, obviamente, se passou muito tempo, a sua prioridade não era mais Deus. A sua prioridade não era mais essa comunhão que ele tinha, essa intimidade que ele tinha com Deus, de repente, nesse período. E Deus deixou passar o tempo. Mas chegou um momento, mais ou menos, como eu falei, calculando 9, 10 anos, que Deus vem e chama Abraão e diz: Abraão, esse filho que você tanto ama, eu quero que você ofereça em sacrifício e o queime. É uma situação bem dura. Abraão deve ter enfrentado uma situação muito dramática naquele momento. Mas uma coisa é verdade. Abraão tinha que responder a quem era seu verdadeiro amor. Para quem estava voltado todo o seu sentimento, todo o seu esforço, toda a sua prioridade. Ele tinha que identificar isso e tinha que mostrar isso para Deus. Essas mesmas perguntas hoje continuam ecoando em nossos corações muitas vezes. Qual é a tua prioridade? Quem é de fato o ser que você mais ama? Quem é de fato o ser que você mais ama? Muitas vezes nós amamos muito mais aquilo que Deus nos dá, que é o próprio Deus.
E é aquilo que tinha acontecido com Abraão. Abraão estava amando além do normal, além de Deus, a seu filho. A seu filho. O seu foco de amor, de intensidade de amor em seu relacionamento com Deus, ele tinha mudado totalmente. Agora seu foco era seu filho. Sua atenção total estava voltada para seu filho. O tempo de comunhão que ele tinha antes com Deus, Pai, não tinha mais. Agora tinha mais comunhão com seu filho. Muitas vezes nós também fazemos isso. Amamos a Deus. Recebemos bênçãos de Deus. Recebemos dons de Deus. Recebemos habilidades de Deus, capacitações de Deus. Recebemos trabalho que Deus nos dá. Recebemos recursos que Deus nos dá. E de repente todas essas coisas que Deus nos dá se tornam o centro de nossa atenção. Se tornam o centro de nossa atração. Se tornam o centro de nossa adoração e de nosso amor. Por ser filhos, por ser negócios, por ser próprios dons espirituais que você tem. E você cultua e adora mais os dons que é o próprio Deus. E é o que estava acontecendo com Abraão. Isaac era o dom de Deus para Abraão. E ele tinha se tornado e tirado essa centralidade de Deus da vida de Abraão. Então Deus tem que chamar Abraão e desafiá-lo diante dessa situação. Com todas essas coisas, sejam prazeres, sejam recursos, seja trabalho, sejam filhos, seja qualquer coisa que for, que desviem nossa atenção, nosso afeto primário de Deus, nós estamos em sérios problemas. Nós estamos em sérios problemas. Quando qualquer coisa, além de Deus, se torna o centro motivacional de nossas vidas, nós estamos em sérios conflitos. E isso que estava acontecendo com Abraão. Ele estava em sérios conflitos. Só que, gente, Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus bondoso. Deus é um Deus que ama cada ser humano. E ama cada um de seus filhos de tal forma que não por o fato de que eles desviam sua atenção, vá e joga fogo sobre eles para destruí-los. Não. Não, gente. Pelo contrário. Ele chama seus filhos. Ele chama seus filhos para que eles possam descobrir e reconhecer neles mesmos o seu erro. E possam colocar em ordem suas prioridades novamente. E possam dar Deus, o louvor, a glória, a adoração que merece. Mas muitas das vezes a gente não consegue ouvir, não consegue discernir, não consegue entender isso. E aí nós nos metemos em problemas. Nós estamos em duras situações. Muitas vezes, como foi o caso de Abraão, por exemplo, assim, puxa, espera aí, vou entregar meu filho para queimá-lo. Filho que vai ser quem vai dar sequência à minha família, à minha linhagem. Como assim? O filho que o Senhor mesmo me deu como resposta à oração, como promessa. Agora tem que queimá-lo. Gente, Deus sempre vai nos levar a entregar a Ele tudo aquilo que interfere ou tira a centralidade de sua pessoa em nossas vidas. Não fique pensando que você vai ficar adorando deuses que você mesmo criou. Não, não tem isso. Deus quer que a gente volte a ter novamente esse relacionamento intenso, profundo com Deus nosso Pai. Então, cada vez que nós nos desviamos, cada vez que Deus deixa de ser nossa prioridade em nossas vidas, nossa máxima prioridade, o centro de nossa atenção,
Ele vai nos chamar para uma conversa. E você tem a oportunidade de ouvi-lo, de reconhecer as suas dificuldades e de dizer, beleza, eu vou. Se vocês param para ver, gente, quando Deus disse para Moisés no versículo 2, quero que você sacrifique teu filho, o filho que tanto ama. Deus faz questão de dizer isso, sem dizer a Moisés, Moisés, você deixou de me amar, agora você ama ele. Mas Moisés já percebeu da situação na hora. Não é? Ele, como te posso falar assim, ele se tocou com essa situação na hora. Ele viu, peraí, eu deixei de amar a Deus. E você não vai ver nenhum questionamento. Você não podia ter, de repente, intercedido por seu filho, como ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Se lembram dessa história? No capítulo anterior? Quando estava falando com Deus, Deus tinha visitado a Moisés, no capítulo 18, 19. E estavam os anjos junto com Deus, falando com Abraão. E Deus disse assim, cara, não vou esconder o que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra. Vou contar para Abraão. E Deus começa a contar para Abraão. Abraão, o seguinte, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque eles chegaram ao cúmulo do pecado. E Moisés disse assim, ou Abraão disse, mas Deus, se tivesse 50 pessoas justas nessa cidade, você destruiria a cidade? E ele vai barganhando com Deus, né? Até chegar a 5 pessoas. E Deus disse, se eu encontro 5 pessoas, eu não vou destruir a cidade. Porque não havia 5 pessoas. Havia só a família de Ló. Eram 4 pessoas. E ele consegue salvar a sua família. Consegue salvar a família de Ló do juízo de Deus. Agora, vem comigo. Abraão intercedeu por uma cidade totalmente pecadora, por causa de seu sobrinho. Será que ele não podia também interceder naquele momento por causa de seu filho? Será que ele naquele momento não podia dizer, oh Deus, peraí, o filho da promessa que me diste, eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer diferente. Será que ele não podia entrar em um pleito com Deus, em uma discussão com Deus, em uma intercessão por seu filho? Eu creio que ele podia. Mas sabe o que aconteceu? Ele entendeu o erro que ele tinha cometido. E ele na hora se arrependeu. Não esperou outras coisas. Então uma coisa, gente, que nós temos que entender é que toda vez que nós desviamos nossa atenção, deixamos a Deus a um lado de nossas prioridades, qualquer coisa se torna nossa prioridade, nós estamos em sérios conflitos e problemas com Deus. Mas, Deus em seu infinito amor, Ele sempre vai nos estar chamando de novo para a sua comunhão. E uma das coisas que eu estava pensando que nos pode ajudar a identificar essa queda, vamos dizer, esse afastamento, é que nossas orações, elas declinam brutalmente. Há um escritor inglês que diz o seguinte: foi no momento em que vocês abandonaram o lugar secreto de oração, ali que vocês caíram. A primeira expressão da mostra de que Deus não é mais prioridade com nossas vidas é a decadência em nosso quarto de escuta, em nosso lugar secreto. A primeira mostra da falta de que Deus, do fato de que Deus já não é mais prioridade para nós não temos mais frequentado nosso quarto de escuta. Nosso quarto de escuta está cheio de morcego, cheio de tela de arã, cheio de qualquer coisa. Você até pensa que está com Deus muitas vezes.
Porém, sua vida diária mostra o contrário. Analise seu coração. Qual é o tempo que você passa em oração com Deus? Analise para a sua vida. Olhe para você. Em sua intimidade, em seu lugar secreto. Jesus diz: entrem em seu quarto, fechem a porta e orem em secreto a Deus, seu Pai. Qual tem sido o tempo que você tem usado, gastado, investido? Ele vai mostrar quão prioritário é Deus na sua vida. Quer que eu diga outra coisa também? Quanto você lê a palavra? Quanto você lê? Quanto você medita nela? Qual é o tempo que você usa para fazer isso? Isso vai mostrar qual é o nível de sua intensidade em sua comunhão com Deus. Isso vai mostrar o nível de seu amor que você tem por Deus. De fato, você ama? Ou é apenas uma fábula em sua vida? Ou é apenas uma ficção na sua realidade de vida? Deus sempre está nos chamando a esse primeiro amor, vamos dizer assim. Deus sempre está nos chamando a voltarmos para essa intimidade com Cristo. Mas qual tem sido a sua experiência nesse sentido? Sabe, gente, há muitas coisas que se tornaram um empecilho em nosso relacionamento com Deus. Muitas coisas. E Deus muitas vezes está falando ao seu coração: solta esse negócio, apaga, entra no teu quarto, desliga esse celular, deixa longe de você. Vem conversar comigo. Mas é interessante como a gente está tão colado a esses negócios que mal conseguimos nos ajoelhar diante de Deus, que estamos atraídos por algum toque do negócio. Mal conseguimos ficar de joelhos diante de Deus sem estar pensando se alguém está chamando, se alguém está mandando uma mensagem. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E nós precisamos mostrar a Deus. Não mostrar a Deus apenas, porque Deus sabe nossos corações. Ele sabe a profundidade de nosso ser. Ele sabe a profundidade de nossa alma. Ele sabe o que se passa no mais íntimo de nosso coração. Mas nós precisamos conhecer nós mesmos. Nós precisamos identificar se de fato nós verdadeiramente amamos a Deus. Ou só amamos de boca para fora. Quem você mais ama? Essa é a pergunta que você deve responder para Deus e para você. Quem você mais ama? Seu filho? Seu negócio? Seu trabalho? A habilidade que você tem? O dom que você tem? Quem que você mais ama? De repente está na hora de sacrificar, de deixar que o fogo de Deus queime, para que você possa ser livre para adorá-lo, para servi-lo, para honrá-lo, para caminhar com Ele. Segunda resposta que nós temos que dar, e que Abraão também teve que dar. Versículos del 3 al 6, el 9 e logo el 10. Está? Diz assim: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. E eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar. Verso 10. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Só hasta aí. Depois de que Deus deu
deu a ordem de sacrificar a seu filho, todos os detalhes desse acontecimento ficaram debaixo da responsabilidade de Abraão. Abraão levantou muito cedo, como diz o texto, não é? E foi até o lugar que lhe havia sido dito. Abraão estava decidido a obedecer a Deus. Ele não vacilou em momento algum. E isso revela as suas palavras no versículo 5. Não é? Fiquem aqui, disse ele a seus empregados. Não é? Eu e o menino vamos adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco voltaremos. O interessante, gente, disto, é que ele recebeu uma ordem de Deus e ele não comentou com ninguém mais sobre essa situação. Não comentou com Sara, sua mulher. Você já imaginou Abraão contando para Sara? Ó, Sara, é o seguinte, amanhã de manhã eu vou pegar um burro, vou carregar lenha, vou pegar fogo, vou pegar uma faca e vou levar o Isaac e vou sacrificar lá naquele monte lá daqui a 3 dias lá. Você já pensou qual teria sido a reação de Sara? Que Sara houvesse dito para Abraão? Cara, é mãe. Você acha que eu hubiese aplaudido? Ouvisse falar assim, não, sabe o que, Abraão? Eu vou ficar aqui orando, leva lá, sacrifica, na boa. É mulher, Abraão não abriu a boca. Lembre-se que no capítulo 18, quando os anjos visitam Abraão com Deus, e Deus dá uma promessa a Abraão de que ele seria pai de multidões, e no próximo ano nasceria um filho de Sara. Sara estava dentro da barraca dele, só que estava de orelha colada lá fora, né? Ouvindo a conversa de atrás. E quando ouviu essa conversa, ela que fez? Ela riu. O texto diz que ela riu, né? E Deus, que estava lá fora conversando com Abraão, diz assim: Abraão, a Sara está rindo lá dentro. Ela está incrédula. Então imagina, essa mulher que foi abençoada, essa mulher que com 90 anos deu à luz uma criança, quando não tinha mais esperança, e de repente o Abraão chegar e dizer: Sara, o seguinte, cara, Deus pediu para o nosso filho em sacrifício e agora vou levar. Você acha que ela ainda boa ir ali? Claro que não. Você acha que os próprios empregados de Abraão o apoiariam em sacrificar seu filho? Eu acho que não. Eu acho que não apoiariam. Mas, aqui não é achado nem encontrado, né? Então, assim, uma coisa que a Bíblia nos mostra é que Abraão não abriu a boca, não comentou essas situações. Sabe o que nos ensina? O que me ensina isso, gente? Aquilo que Deus nos fala, muitas vezes, é para nós executarmos. Mas quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós ficamos com 2 situações. Ou nós estamos com medo, diante do desafio que Deus nos faz, ou nós ficamos com dúvida, se é de Deus ou não é de Deus. E aí, como nós não sabemos o que fazer com isso, nós vamos a nossos amigos, nós vamos a nossos familiares, nós vamos a nossos líderes, muitas vezes, a pedir conselho. Se bem que a palavra diz que na multidão de conselhos está a sabedoria. Mas muitas vezes nós não temos condições de avaliar aquilo. E nós acabamos sempre encontrando uma resposta adequada para nosso conforto. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus sem questionar, sabia? Toda palavra que tem respaldo bíblico, que está fundamentada na sua palavra, que traz paz ao seu coração, você deve aplicá-la. Lembrem desta história. Jesus estava questionando aos discípulos o que o pessoal estava falando lá fora a respeito dele. E os discípulos diziam, uns dizem que eres Messias, outros dizem que eres isto, outros dizem que eres profeta, outros dizem que eres João Batista que voltou e tal. Aí Pedro deu uma resposta: não, tu és o filho de Deus, e não sei o que e tal. E ele disse: Jesus disse: cara, você foi abençoado, porque a revelação que você teve não foi uma revelação humana, foi uma revelação de Deus na tua vida, tal. Legal, passou uns minutos, e aí Jesus começa a falar de sua morte, e diz assim: gente, agora eu vou caminhar com direção a Jerusalém, e eu vou ser crucificado, vou ser morto, vou ressuscitar no 3º dia. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo: vem cá, Jesus, você está louco, está pirado da cabeça, meu.
Como que você vai ir a Jerusalém para ser morto? Espera aí, não precisa ir para lá. E aí o que Jesus disse? Sai da minha frente, Satanás. Sai da minha frente, Satanás. Pois eu tenho uma tarefa que cumprir. Eu tenho uma palavra que obedecer. Jesus, obviamente, era um homem maduro, cheio do Espírito Santo, que conseguiu identificar esse fato. E Abraão, em sua maturidade, também identificou isso. Se ele levava essa bomba para sua mulher, certamente ele teria que lidar com sua mulher e com o desafio. Se ele levava essa situação para seus empregados, certamente ele teria que lidar com os empregados e com um desafio. E de repente ele se fracassaria nesse sentido. Gente, há coisas que nós não precisamos comentar com ninguém. Precisamos apenas obedecer a Deus. Precisamos obedecer. Então, primeira pergunta é: a quem você ama? Segunda pergunta: a quem você vai obedecer? Muitas vezes nós gostamos de fazer esforços para mostrar que estamos obedecendo. Porém, Deus não gosta apenas de sacrifícios. O sacrifício, se não está fundamentado em cima da obediência, o sacrifício não presta. Se o sacrifício não está fundamentado em cima da obediência, meu irmão, você pode vir aqui, doar tua casa, doar teu carro, fazer qualquer coisa, vou dar para a igreja, não sei o que e tal, mas se isso não é um produto de uma revelação de Deus no teu coração, na tua vida, não é algo que Deus criou, colocou em teu coração, esse sacrifício não tem valor algum. Você deve ter visto, como eu vi e escuto dia após dia, na internet, em todas as situações de comunicação, quanta gente hoje está processando várias igrejas, porque o camarada foi desafiado a fazer um sacrifício, colocou 13º, aposentadoria, não sei quanto, tal, pensando que ia receber não sei quanto, o cara não recebeu nada daquilo. O que aconteceu? O cara se frustrou, está processando judicialmente a igreja. Por quê? Porque é um sacrifício forçado. Não é um fruto de uma palavra de Deus que o cara obedeceu. É uma manipulação a qual foi infundido, a qual foi pressionado para fazer um sacrifício que nada tinha a ver com o sacrifício de Deus. Então, todo sacrifício que não está fundamentado na obediência, ele é um fracasso. Por isso que Saul fracassou diante de Deus. Porque ela achou que, cara, peraí, vou pegar o que eu quero e vou sacrificar o que eu quero. Pronto, acabou e vai estar resolvido o meu problema com Deus. Mas não era assim. Deus tinha dado uma palavra para Saul. Acaba com tudo. Ele não acabou. Ele foi sacrificar. Ele não obedeceu e foi sacrificar. Então, todo sacrifício que não está fundamentado em obediência à palavra de Deus, ele é um fracasso, é uma desgraça na vida das pessoas. Isso está claramente expressado aqui. Então, presta atenção ao que Abraão está fazendo. Abraão recebeu uma palavra. Vocês acham que Abraão pegou seu filho numa boa? Falou: filho, agora vamos lá, vamos dar um rolê. E ele pensando como vai matar o seu filho, como na boa. Cara, certamente seu coração estava arrebentado. Certamente ele estava chorando, clamando. E nós vemos nos textos que, mesmo em esses momentos de tanta angústia no coração e na alma de Abraão, a confiança que ele tinha em Deus, com o qual ele se relacionava, era infinitamente maior que a desgraça que estava acontecendo com sua vida, entre aspas. Ele conhecia um Deus de misericórdia, que tinha salvado seus filhos. Ele conhecia um Deus que proveía. Ele já tinha sido proveído quando se encontrou com o rei, quando fez passar a sua mulher como sua irmã. E depois de que toda essa situação foi esclarecida, esse rei deu escravos, deu camelos, deu dinheiro, deu terras e se tornou um dos homens mais ricos. Então ele sabia quem Deus estava seguindo. Então, quando ele se apercebeu de seu desvio e decidiu obedecer, mostrando assim a Deus que sua prioridade era ele, não seu filho mais, ele começou a confiar em Deus. Ele disse: puxa, eu sei. E diante
dessa pergunta de seu filho, ele disse, não, filho, Deus proverá. Não é? Nas versões mais antigas diz Jeová Jiré, não é? Deus será nossa provisão. Quando nós caminhamos em uma estrada de obediência a Deus Pai, quando nós caminhamos tendo a Deus como o centro de nossas vidas, como o centro de nossa atração, como sendo a nossa prioridade, nós vamos a poder experimentar aquilo que Abraão experimentou, mesmo em um momento de dor. Mesmo em um momento de dor, você vai poder dizer, Senhor, Tu eres meu Deus, e eu Te amo plenamente. E estou disposto a abrir mão, seja de meu filho ou de qualquer coisa. E estou disposto a Te obedecer, antes que sacrificar. Porque sei que Tu tens todo o poder para suprir infinitamente mais daquilo que eu penso ou acredito. Assim também, cada vez que nós nos distanciamos dessa comunhão com Deus, nós somos chamados para isso, não é? Nós somos chamados para essa comunhão. Então, em esse caminhar, nós temos que ter cuidado muitas vezes das palavras que nós recebemos de Deus. Com quem nós vamos a compartilhar isso? Muitas vezes são pessoas imaturas. Mas muitas vezes é tua própria esposa, teu próprio filho, teu próprio irmão, teu próprio amigo, mas que não tem a maturidade necessária para assimilar tudo aquilo nesse momento. Então você tem que ter clareza disso. E apenas obedecer a Deus. Mas assim, não qualquer coisa, não qualquer voz, senão que seja a palavra de Deus. E ela tem que estar fundamentada na sua palavra. Tem respaldo bíblico? Está aqui dentro? Sim, está. Sabe o que, gente? Você já pensou quantas vezes Deus pediu sacrifício de seres humanos? Quantas vezes? Nunca. Deus nunca pediu sacrifício de ser humano. Nunca eles tinham costume de sacrificar algum ser humano para Deus Moloque, para os outros deuses dos outros países. Sim, eles sacrificavam os filhos primogênitos, mas Deus nunca pediu uma criança em sacrifício para ele. Mas quando Abraão se deu conta de seu desvio, ele nem sequer questionou esse fato. Apenas decidiu obedecer. Apenas decidiu obedecer. Então, gente, assim, a quem você está obedecendo? A teus instintos, a tuas palavras, a tuas situações externas? A quem você está obedecendo? Dê um passo de obediência e obedeça a Deus. Obedeça a sua palavra. Obedeça aos desafios que Ele te faz. E uma última pergunta que nós podemos encontrar aqui, e que Abraão precisou responder, é a seguinte: em quem você vai confiar? Verso 8 e verso 14 apenas, tá? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Respondendo à pergunta de seu filho, né, no versículo 7. Verso 14. Abraão pôs naquele lugar o nome que o Senhor Deus dará o que for preciso. Ou em outras versões, Jeová Jiré, Deus proverá. E por isso até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Abraão não teve outro recurso. Não era mais possível negociar com o Senhor algum sacrifício alternativo. Como eu já comentei, Abraão já tinha negociado a situação de Sodoma e Gomorra, especialmente dos filhos, do sobrinho de Abraão, em nos capítulos anteriores, não é? E era lógico que ele também, de repente, se posicionasse, se colocasse em essa situação de mediador, de negociador, para salvar a vida de seu filho. Porém, uma coisa que fica bem claro é que Abraão, quando é desafiado diante dessa palavra, é revelado em seu coração aquilo que estava acontecendo de fato. E que ele tinha se afastado. Que seu amor, a intensidade de seu amor se tinha
voltado totalmente para seu filho, fazendo com que ele não tivesse mais o tempo de relacionamento que ele tinha com Deus. O interessante aqui é que Abraão se percebe desse pecado, porém ele confiou mais ainda em esse Deus que providenciaria, que supriria essa necessidade naquele momento. O Deus da provisão foi o Deus em quem ele confiou. Confiou ainda mais na misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. E em resposta, seu filho disse: Deus vai prover. Filho, tenha confiança, Deus vai prover. Assim como Abraão, a nossa confiança tem que estar firmada nas promessas que Deus nos deu em Cristo Jesus. Abraão tinha uma promessa de que através de seu filho, gerações, multidões viriam adorar a Deus. Então, Abraão confiava nessa promessa plenamente e confiava em Deus dessa promessa. Mesmo no momento que ele estava por esfaquear seu filho, não tinha nenhuma dúvida de fazer isso. Mesmo nesse momento, ele estava confiante em que Deus interferia, e Deus interveio. Não é? Deus veio ao seu encontro e disse: não, para, eu já vi que teu coração está totalmente voltado para mim. Totalmente voltado para mim. Gente, esta noite eu queria apenas colocar esse desafio para vocês e para mim. Faz mais de um mês que eu venho vendo e esquadrinhando meu coração. Essa palavra tem me incomodado e tem me levado a ter tempos mais gostosos diante da presença de Deus. E nós precisamos ter esses tempos prazerosos, esses tempos gostosos, esses tempos de relacionamento mais íntimo com Deus. Mas se você não entrar no seu quarto de escuta, se você não tirar as telas de areia, a poeira, se você não ficar lá o tempo necessário, qual tempo é esse tempo necessário? Eu não sei, eu não vou te dar um tempo. Você tem que ver qual vai ser o tempo que você tem para fazer isso, mas você precisa fazer isso. Você e eu precisamos ter um tempo com Deus. Deus está nos chamando. Gente, voltem para a minha comunhão, voltem para a minha intimidade. Sabe, gente, a gente não perde primeiro amor apenas. A gente perde a presença do Pai. A gente se afasta da presença do Pai. E isso nos traz problemas. Isso nos traz sequidão. Nos traz mordidão. Ficamos mornos, vamos dizer assim. Nem frios, nem quentes, né? Estamos viajando em automático. Sem experimentar coisas poderosas que Deus tem para você e para mim ainda. Deus tem muitas coisas para nos mostrar. Deus tem muitas coisas para fazer. Deus tem muitas coisas para derramar sobre você e sobre mim. Mas muitas das vezes nossas atenções estão desviadas. Ah, não, mas eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo assim, eu estou fazendo assado. Ah, não, que eu tenho isto, que eu tenho revelação, não tenho revelação. Gente, isso não é nada comparado com a presença de Deus Pai em nossas vidas. Comparado com o tempo que você tem postrado diante de Deus, chorando, cantando, adorando, falando, ouvindo. Não tem comparação. Não tem comparação. Fé é confiar em Deus, mesmo quando você não entenda o plano dele. Mesmo nesse momento de dificuldade, nos momentos em que Deus nos exige algumas situações que parecem ser loucas para nós, mesmo nesses momentos de dificuldade, nós precisamos nos apresentar diante dele e confiar plenamente em que ele tem um plano muito melhor do que nós de repente estamos vivenciando. Então, querido, esta noite eu queria que você pensasse nisso. Que visse quais são, de fato, essas prioridades que têm norteado até agora a sua vida. Tem sido seus prazeres, tem sido
seu trabalho, sei lá, quais são, você tem que identificar. Se Deus, cara, trabalhe mais para que isso seja muito mais intenso na sua vida. Mas se não está sendo Deus, se afaste daquilo e volte para Deus. Se você tem que sacrificar, se você tem que queimar, mesmo parecendo que é de Deus, queime, destrua. Se você tem que desligar seu celular por 10, 20, 30, 1 hora, desligue. Não espere que venha Deus e desligue de fato, porque você não vai ligar mais. Não espere que Deus faça isso. Faça você mesmo, desligue. Busque um tempo de Deus. Busque um tempo de comunhão. Deus está nos chamando para essa comunhão. Vamos ficar de pé, gente. Abraão estabeleceu suas prioridades e tomou as decisões corretas diante desse desafio. O que demonstrou com clareza o nível de relacionamento e de conhecimento que ele tinha de Deus. E quando você toma decisões corretas e posições corretas diante de Deus, você experimenta o poder de Deus na tua vida.